Você? É você, meu amorzinho. Cadê a cintura da gata? Cadê a cintura da gata? Oi, gatinhos. Com um gato aqui atrás. Então, vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que eu queria fazer um podcast ou alguma coisa parecida com um podcast? É porque, assim, a minha questão com podcast, como eu já tinha falado antes, é que eu sinto que atualmente todo mundo tem um podcast. Eu não sei, sinto que fica um pouco cansativo até de vez em quando, sabe? Todo mundo tem um podcast. Principalmente quando homem tem podcast. Mas eu vou falar mais sobre isso nesse episódio. Então, mudei de casa? Quem me dera! Não mudei de casa ainda, porque Lisboa tá impossível de encontrar uma casa, mas eu já falo muito sobre isso e talvez seja a minha maior reclamação da vida. Mas a minha irmã foi viajar. Esses de água, meu Deus, a minha voz. E ela me deixou a casa dela. Mentira. A minha irmã foi viajar e eu tive que vir cuidar dos nossos gatos. E eu tô completamente sozinha na casa da minha irmã, só com os meus filhos, obviamente. E assim, apesar de eu vir super pouco pra casa da minha irmã, eu sinto que esse é o tipo de lugar que eu amo ficar sozinha, porque aqui na minha frente tem um jardim gigantesco, depois eu mostro pra vocês. E é tão sossegado, gente, eu tô literalmente no meio do nada. Tipo assim, se acontecesse alguma coisa comigo... eu ia de arrasta pra cima mesmo, porque até a hora que alguém chegasse aqui pra me resgatar, gente, já tinha acontecido alguma coisa. Não sei porque que eu fui pra um lado tão dark da coisa, mas enfim, eu adoro ficar sozinha nesses lugares, principalmente porque eu consigo matar um pouco a saudade dos meus gatos. Eu cheguei ontem à noite aqui, então eu passei a noite dormindo com os meus gatos e, gente, eu sinto tanta falta disso. Pra mim é um dos grandes prazeres da vida você ter um animalzinho que você goste tanto, e eu amo tanto os meus gatos, vocês não têm noção. Mas enfim... O que me inspirou pra fazer esse podcast foram várias coisas. Primeiro, eu sinto que eu amo o TikTok, gente, eu amo o Insta, mas por mais que eu ame essas redes sociais, eu sinto que vocês só conseguem ter uma imagem fiel de quem eu sou de verdade em conteúdos de longo formato. Então, assim, eu acho que o Diário de Namoro foi um divisor de águas na minha vida, não só em termos de alcance, porque eu tive um alcance muito maior com essa série. Por favor, ignorem os gatos, porque eles estão com os zoomies e de 5 em 5 minutos eles vão começar a correr aqui e pular em cima da minha cabeça. Mas não foi só uma questão de alcance, eu acho que também foi uma questão de atingir audiências novas e principalmente de vocês conseguirem conhecer um lado meu que até então vocês não conheciam. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod Anne com a Anne. Eu. O nosso primeiro episódio do podcast, ou do nosso vídeo, ou o que quer que esse conteúdo seja, vai ser sobre dating, relacionamento, a minha perspectiva em relacionamentos atuais e também, por consequência, o London Boy. Porque muitos de vocês pediram pra eu trazer esse conteúdo pro YouTube pra vocês não terem que ficar vendo no TikTok. E eu super concordo, esse conteúdo tem que estar no YouTube. Inclusive, eu bloqueei o London Boy pra poder postar isso. Então, let's go! Então, bora começar. Eu sinto que tem muitas coisas da história do London Boy que eu não consegui retratar de forma fiel no meu TikTok. E muitos mais insights que eu tive dentro de tudo isso que talvez eu não tenha conseguido me expressar tão bem, até porque no TikTok, gente, são vídeos de 2 minutos no máximo. Então aqui eu vou conseguir falar com você abertamente sobre tudo isso. E sim, eu vou falar de coisas extremamente pessoais aqui, porque... Por que não? Pode, Anne? Pode. Anne, pode falar tão abertamente assim sobre a sua vida amorosa na internet pra milhares de desconhecidos? Pode. Anne, pode expor detalhes da sua vida pessoal? Pode! E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Então vamos lá que eu tenho alguns tópicos aqui no meu caderno hiper bonitinho, performático. E vamos começar com... Por que a minha vida amorosa é tão complicada assim? Eu sou trouxa? Sim. Mas tem várias outras camadas dentro disso que são coisas que talvez você não saiba e que eu quero te contar hoje. Apesar de muitas pessoas hoje acharem que é mentira, não sei como, e a Anne de 14 anos fica revoltada com essa informação, faziam muito bullying comigo quando eu tava na escola. E isso não foi assim quando eu tinha 10... 11 anos. Foi até eu ter 17 anos. Ainda faziam bullying comigo na escola. Isso afetou a minha vida de várias formas hoje. Quando eu falo disso com os meus amigos, eles ficam assim: ai meu Deus, eu me sinto tão mal que isso aconteceu com você, você não merecia que isso tivesse acontecido. Gente, ninguém merece passar por bullying. Isso é fato. Só que eu também acho que não necessariamente é uma coisa que tem que ser merecida ou não, sabe? Eu sinto que bullying especificamente fez crescer como pessoa mesmo e desenvolver a minha personalidade, que talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, tudo isso não teria acontecido. Então sim, eu também às vezes olho pra trás e algumas coisas que aconteceram e eu fico assim, meu Deus, o que essas crianças estavam tomando, gente? E como é que criança consegue ser tão cruel assim umas com as outras? Mas ao mesmo tempo eu fico, se isso não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, então tá tudo certo. Não quer dizer que eu seja uma pessoa perfeita. Aliás, eu sou completamente maluca da cabeça, mas eu sinto que isso é uma chave muito importante pra vocês me entenderem como pessoa. E principalmente como eu navego
navego a minha experiência em relacionamento. Então, o bullying me definiu e me moldou de várias formas, só que eu sinto que uma das formas que mais alterou a minha vida foi em como eu sou percebida, eu não sei nem se isso é uma palavra, mas como as pessoas me veem e como eu acho que as pessoas me veem. Como assim? Vou explicar. Eu não tive a experiência comum de, por exemplo, namorar durante a adolescência, porque ninguém queria namorar comigo. E eu falo isso rindo hoje, e eu sinto que, porque eu falo desse assunto de uma forma tão leve, algumas pessoas acham que é mentira. Gente, se vocês quiserem, eu trago a minha mãe aqui pra contar quantas vezes ela não teve que ir pra escola pra pedir, pelo amor de Deus, pras meninas e pros meninos pararem de fazer bullying comigo. Porque eu não tive essas experiências básicas de dar o meu primeiro beijo com 14 anos, de começar um namorinho de criança na escola. Eu nunca tive atenção masculina, basicamente. Então, só pra vocês terem uma noção, eu dei o meu primeiro beijo da vida com 18 anos. E foi com 18 anos que eu entrei a primeira vez nos aplicativos de relacionamento. Aquela cena de Interestelar, que é o homem falando tipo, não, não, não. E ele tá batendo na parede e ele tá tentando falar com o futuro dele. Se eu pudesse, eu iria pra trás e eu falaria comigo mesmo. Ai, peraí que tem um pelo no meu olho. De novo, eu realmente sinto que tudo que aconteceu tinha que acontecer e eu aprendi as minhas lições de formas diferentes. Algumas foram lições muito mais duras do que outras, mas mesmo assim, elas me ajudaram a aprender alguma coisa. Dei o meu primeiro beijo com 18 anos, com um homem que... Como é que eu vou falar isso? Com um homem que era significantemente muito mais velho que eu, sim. Ele era espanhol, ele não era português, ele era espanhol. Ele veio pra minha cidade porque ele tava em Braga e eu morava em Guimarães. E ele veio pra Guimarães pra gente ir num date. E como eu já tinha 18 anos, eu confesso que eu não beijei aquele homem porque eu tava, assim, super apaixonada. Nem porque eu tinha sentido uma coisa maravilhosa em relação a ele. Sinceramente, eu não senti absolutamente nada. Mas eu queria, porque eu já tinha 18 anos, eu sentia que eu tava deixando alguma coisa pra trás. Ou que tava todo mundo na minha frente, que eu era a única pessoa que nunca tinha recebido atenção de homens na minha vida. E eu pensei, não, eu tenho que beijar logo, antes de eu entrar pra faculdade. Isso foi no verão, antes de eu entrar pra faculdade. Não posso ir pra faculdade sem ter beijado ninguém na minha vida, como assim? Então eu beijei ele, eu lembro até hoje, e isso vai ser informação a mais pra vocês, mas já que isso é um podcast, eu me sinto confortável o suficiente pra compartilhar todas essas informações. A boca dele tava com gosto de café, porque a gente tinha acabado de tomar um sorvete, quer dizer, eu tomei um sorvete de morango, e ele bebeu um café, um expresso, e eu lembro que eu fiquei assim, nossa, beijar é isso? Então eu não tô entendendo porque que todo mundo gosta tanto de beijar, como assim? E depois disso eu dei ghost nele. Coitado, ele era simpático, mas a química não tava lá. Só que eu tô contando tudo isso pra vocês entenderem que eu tive um salto significativo entre até eu fazer 18 anos, que eu ainda era o patinho feio da escola, pra com 17 anos eu comecei a fazer trabalhos como modelo. Tinha muita atenção masculina das pessoas de produção e tudo mais. Então pra mim isso era uma coisa que me deixava assim, meu Deus, eu não sei como é que eu navego esse mundo assim e eu não sei o que fazer nesse momento. Pra entrar em aplicativos de relacionamento que de repente todo mundo me dava falsa ilusão de estar disponível. Oi, Anne da edição aqui. Então, eu demorei tanto tempo pra postar esse vídeo porque, Jesus amado, gente, como eu falo, meu Deus, eu não paro de falar um único momento que talvez eu tenha TDAH. Então, toda vez que a Anne da edição aparecer aqui, é pra eu conseguir explicar um pouco melhor alguma coisa. Eu do nada joguei essa bomba de que eu comecei a fazer trabalhos como modelo. Então, só pra vocês entenderem, pro final da pandemia, eu decidi que eu queria ser atriz e eu comecei a procurar agências de modelo, porque eu achei que ia ser o caminho mais fácil pra eu conseguir ser uma grande atriz de Hollywood. E todo mundo sempre ouve aquelas histórias de nessa indústria as pessoas são muito complicadas, tem muito assédio, blá blá blá. Eu nunca acreditei até eu viver. Realmente acontece muitas coisas horríveis nesses meios e pela primeira vez eu tava tendo contato com homens com muita atenção, que eu também não sabia diferenciar o que era atenção e o que era assédio. E o meu ponto nisso tudo, porque eu começo a falar de pretty privilege daqui a pouco, é que de repente eu comecei a perceber, e o meu ponto com pretty privilege, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco no vídeo, que eu nunca expliquei, eu joguei o assunto só e eu não dei explicação nenhuma, é que as pessoas, de forma geral, tanto homens como mulheres, e eu sei disso porque eu sou a prova disso, te tratam completamente diferente dependendo da forma com que você tá fisicamente. Então eu tô falando 100% de aparência mesmo. Por isso, o pretty privilege era uma coisa que eu demorei muito tempo pra aceitar que era uma coisa real, porque eu não queria aceitar que as pessoas te tratam melhor só porque elas te consideram mais ou menos bonita. E eu não queria acreditar em momento nenhum que os homens que eu tava saindo talvez estivessem me tratando de uma forma diferente porque eles me consideravam
consideravam bonita, sendo que até então eu só tinha sido ignorada ou rejeitada por homens. Inclusive, eu não contei essa história aqui no vídeo, não sei porquê, eu devo ter esquecido, mas quando eu era criança, gente, o menino mais popular da escola, e isso é totalmente história de filme, decidiu fazer uma brincadeira com os amigos dele, que nada mais era do que bullying, e ele me convenceu de que ele tava apaixonado por mim. E ele era o menino mais popular da escola, gente, então eu acreditei, não achei nada estranho, eu tava super interessada nele, e aí ele escreveu no braço dele, Anne, eu te amo. E eu tava assim, meu Deus, essa é a coisa mais romântica que já fizeram por mim. Pove, eu tinha tipo 11 anos. E aí a gente começou a conversar no WhatsApp. E eu mandava um monte de coisa tipo, ai, você é um príncipe encantado e blá blá blá, porque eu sempre fui cafona. E ele simplesmente mostrou essas mensagens pra escola inteira. E depois ele chegou pra mim um dia e falou assim, não é possível, você realmente achou que eu fosse gostar de você? E há um tempo atrás esse homem começou a me seguir e me mandou DM no Instagram, só pra provar que Pretty Privilege é real e que as pessoas, principalmente homens, te tratam completamente diferente de acordo com a sua aparência. Por isso que pra mim é muito, muito, muito importante que qualquer homem que eu esteja romanticamente fale que goste de mim pela minha personalidade. Porque eu não passei anos de bullying pra você não me apreciar pela minha personalidade esquisitaça que eu tenho. O problema dos aplicativos de relacionamento. E eu sinto que é o que deixa a nossa geração tão prejudicada em termos de relacionamentos amorosos. Eu sinto que de uma forma mais profunda, isso afeta as pessoas até em relação a amizades, na própria questão social de como a gente reage enquanto seres humanos. Também é impossível a gente negar que o TikTok é um aplicativo maravilhoso, é o que me paga as contas, só que ao mesmo tempo, o TikTok também é um aplicativo que gera muita desinformação ou informações péssimas em relação a relacionamentos. Imagina o que era, de novo, você tava sofrendo bullying na escola até então, e de repente, você tem um mini glow up, você é modelo, entra em aplicativos de relacionamento, cria a falsa ilusão de que todo mundo no universo te quer, e de repente todo mundo se torna disponível. É aí que nós entramos no Pretty Privilege, ou privilégio de ser bonita, e a atenção masculina. Muito rapidamente, o que aconteceu comigo foi, eu entendi que a atenção masculina não me dava a validação que eu queria, ou a validação que eu tava procurando, e eu entendi que às vezes eu tinha que ultrapassar alguns limites meus pra conseguir essa validação, e porque eu tinha passado do meu limite, ou porque eu fiz coisas que eu não queria ter feito, isso significava que a validação não vinha pra mim da mesma forma. Então o que começou a acontecer comigo, pessoalmente, e eu não sei como é que é a sua experiência em relação a isso, mas o que começou a acontecer comigo é que eu comecei a passar por uma fase que todo mundo era descartável, só que eu também era descartável. Então eu pensei assim, eu nunca vou achar o amor verdadeiro da minha vida, isso é uma mentira, eu nunca vou casar, eu não quero ter filhos, e eu nunca nem vou chegar a namorar, e tá tudo bem. Então assim, eu passei por uma fase estranha, pra falar o mínimo, faculdade, que eu não era eu também tava passando por uma fase difícil dentro de casa, então foi toda uma adaptação, muita atenção de estar na faculdade, muita atenção de forma geral de estar na faculdade de teatro especificamente, e eu sinto que eu meio que me perdi nesse caminho e que depois de 2 anos, na verdade depois de 1 ano e meio na faculdade que eu tava nessa fase de eu saía muito à noite, eu tava conhecendo muitas pessoas diferentes, eu conheci algumas pessoas muito importantes pra mim e que a minha família fala delas até hoje, nem vou comentar sobre isso, mas aí eu comecei a perceber alguns comportamentos tóxicos meus. Eu só ia atrás de quem não me queria. Se a pessoa interessada em mim, eu perdia o interesse. Eu sinto que, como geração Z, como pessoas que usam redes sociais desde que elas têm 10, 11 anos, eu acho que eu comecei até mais cedo. Isso é um tipo de comentário recorrente entre nós. Só que eu nunca fui esse tipo de pessoa no meu núcleo. Tá fazendo sentido o que eu quero dizer pra vocês? Por exemplo, eu sempre neguei o fato dentro de mim mesma de eu ser uma pessoa romântica. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era romântica. Eu não queria que ninguém soubesse que no fundo, antes de dormir, eu criava cenários fake na minha cabeça do boyzinho que tinha crush na escola. Por quê? Como eu não tinha atenção de ninguém, eu me sentia extremamente não desejada e até rejeitada, eu sentia que se ninguém soubesse que eu tava procurando por um namoradinho ou que eu gostava de alguém, então não tinha como ninguém me machucar dessa maneira. Só que a verdade, gatinhos, é que eu sempre procurei um príncipe encantado. Eu nunca gostei muito das princesas, mas eu gostava muito de todo o lore romântico que os filmes das princesas tinham. Inclusive, esses dias eu voltei a assistir Pocahontas com a minha irmã e eu fiquei assim, meu Deus, esse filme é extremamente problemático. Eles tentam militar de algumas formas ali, mas assim, no final do dia vai ser sempre princesa linda, maravilhosa, que tava vivendo a vida dela, e um colonizador. Vou deixar isso aqui
pra vocês pensarem sobre. Que eu tô falando de Pocahontas por quê? Porque eu sempre imaginei o meu príncipe encantado sendo o John Smith. Se você não sabe quem é o homem loiro de Pocahontas. Eu sempre tive uma fixação com homens loiros e eu acho que é porque eles sempre pareceram um pouco inacessíveis pra mim enquanto criança feia asiática que sofre bullying na escola. E mais ou menos com 19, 20 anos, Anne da edição de novo, desculpa gatinhos, é só pra falar que eu acho que eu deixei muito assim aberto que eu só gostava de homens loiros. E a verdade é que eu era assim até a faculdade. Na faculdade, eu comecei a minha obsessão por homens bigodudos. Obrigada, Pedro Pascal, por sempre cuidar de mim. Eu não vou falar muito sobre o meu tipo nesse vídeo específico, porque esse não era o assunto, só que só pra falar que eu tenho vários tipos de homens. Que foi no meu segundo pro terceiro ano da faculdade, eu comecei a perceber que, por mais que eu procurasse pessoas e por mais que eu quisesse muita atenção de todo mundo, não era uma atenção nem uma validação que fosse me preencher enquanto ser humano. Então eu passei por uma fase que eu fiquei muito sozinha, pois eu tava muito focada no meu trabalho, as redes sociais começaram a dar certo pra mim, e eu tava assim, não quero saber de homem, não quero saber de sair com ninguém, tudo certo, todo mundo que eu conheço, eu não consigo me sentir atraída de uma forma romântica, talvez relacionamentos só não sejam pra mim por enquanto. Eu me convenci disso. E eu tava certa, realmente não era a época pra eu começar a namorar, até porque talvez se eu tivesse conhecido alguém em Guimarães, eu não... Quer dizer, eu acho que eu ia mudar de qualquer jeito. Mas enfim, entre Guimarães e Lisboa aconteceu muita coisa. Eu terminei a faculdade, peguei nas minhas malas e mudei pra Lisboa. E é aí que tudo mudou. Eu acho que na minha experiência de vida amorosa, uma das coisas que alterou a minha química do meu cérebro foi assistir Sex and the City. Pra quem não sabe, Sex and the City e The Office são as minhas séries, assim, preferidas da vida. E, inclusive, eu tenho um Cosmopolitan tatuado no meu braço. Acho que assim vocês conseguem ver o Cosmopolitan um pouquinho melhor. Sex and the City também alterou a forma com que eu me relacionava, porque eu comecei a ver partes de mim em cada uma das 4 personagens. Pra quem não sabe, temos a Carrie, a Samantha, a Miranda e a Charlotte. Sex and the City me mostrou que, primeiro, relacionamentos não eram aquilo que eu achava que eram da minha experiência na faculdade. De novo, como foi o meu primeiro contato com homens e com sair à noite e ir pra balada e conhecer pessoas novas, eu achava que a experiência de namoro era aquilo, sendo que eu nunca tinha namorado, sendo que eu nunca tinha estado intimamente com ninguém. E mais sobre Sex and the City, porque eu comecei a falar e eu nunca cheguei no ponto também, gente, me perdoa, sério, gravar podcast é muito mais difícil do que parece. Não sei como é que homem consegue gravar. O meu ponto é que eu comecei a me ver muito na Carrie e que eu comecei a perceber que eu não queria ser parecida com a Carrie. Inclusive, gente, é uma coisa que vocês comentam tanto nos meus vídeos de diário de namoro. E assim, por mais que eu entenda, porque, gente, eu já fui 100% a Carrie na minha vida, ela não é uma inspiração pra quem eu quero ser na minha vida, sabe? Então, Sex and the City me ajudou, inclusive, com isso, pra eu conseguir ver padrões que eu tinha e conseguir quebrar eles. Tipo, não quero ser assim, eu não vou ser assim. E foi aí que eu coloquei na minha cabeça que eu queria viver uma vida de Sex and the City. Importante falar também que nessa época eu não tinha amigos. Então, assim, durante a faculdade eu fiz algumas amizades, algumas eu perdi, algumas eu criei, outras foram embora. E no final das contas, eu só fiquei com um único amigo que era brasileiro e que ele voltou pro Brasil. A gente se fala até hoje, mas não era como se eu tivesse um grupo de amigas, não é como se eu tivesse alguém pra eu falar todos os dias. E isso era uma coisa que depois de assistir Sex and the City eu fiquei assim, meu Deus, eu tô perdendo uma grande experiência na minha vida, que é, eu vejo as pessoas ao meu redor e todo mundo tem um grupo de amigos, todo mundo tem alguém pra ligar, todo mundo tem alguém pra contar as suas histórias e tudo mais, e eu não tenho isso. Então eu coloquei na minha cabeça que uma das coisas que eu queria atingir, e eu não sei por que eu decidi fazer isso justo quando eu fui pra Lisboa, porque foi a época mais difícil em questão de fazer amigos novos, cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. Que foi um objetivo que funcionou. Eu consegui concretizar ele, graças a Deus. Hoje eu tenho vários amigos que eu amo com todo o meu coração, que são pessoas que eu admiro de verdade, que é muito importante pra mim, que são pessoas que do nada passaram a ser uma parte fundamental da minha vida. E apesar de eu não ter um grupinho de 3 meninas que nem Sex and the City, 4 amigas, né? No caso eu seria a quarta. Sim, eu consegui desbloquear essa parte da minha vida que eu queria, que era ter pessoas pra falar sobre relacionamento e receber conselhos que não eram só da minha mãe e da minha irmã. Depois que eu fui pra Lisboa, foi quando as coisas começaram mais ou menos e de ladeira abaixo. Só que num bom sentido, num bom sentido. Por quê? Eu não contava com várias coisas que aconteceram durante a minha experiência de mudar pra Lisboa. Só que uma das coisas que eu não contava de forma nenhuma era o quão sozinha eu ia me sentir. Porque assim, gatinhos, pra quem não sabe, eu sempre quis mudar pra Lisboa, sempre foi um objetivo meu
meu. Antes mesmo de eu entrar pra faculdade, eu queria ter feito faculdade em Lisboa, só que depois eu não consegui por vários motivos. Então, era sempre esse fogo na bunda mesmo que eu tinha pra mudar pra Lisboa. E na minha cabeça, porque eu ia ter muitas oportunidades de trabalho e porque eu ia ser uma menina numa cidade grande e tudo mais, as coisas iam ser super fáceis. Tipo assim, as coisas só iam chegar. E de fato, as coisas só chegaram. Só que eu tenho muita saudade da minha mãe e da minha irmã, porque elas são a minha família. E assim, é muito complicado você viver sozinha. Muito, muito, muito complicado. Principalmente sendo uma girly de 22 anos. Nossa senhora, gente, como eu sofri no começo. Eu lembro que no primeiro dia que eu dormi na minha casa, que eu moro hoje, foi no dia 1º de setembro de 2000 e... Foi no dia 1º de setembro de 2024. Era meu aniversário, então a minha mãe e a minha irmã me deixaram em Lisboa do dia 31 pro dia 1. E eu lembro delas me deixarem no meu apartamento e eu ficar assim, meu Deus, eu literalmente e genuinamente não sei o que fazer da minha vida agora. Eu não sei ir sozinha pros lugares. Eu não vou conseguir ter uma refeição sozinha num restaurante. Oi, bonitinha. Eu não conheço nada de Lisboa, eu tô completamente perdida aqui. Tudo eu preciso usar o Google Maps. Como assim? Tipo, o que eu fiz? E eu lembro de deitar... Ok. Eu lembro de deitar a minha cabeça no travesseiro à noite quando tava na hora de dormir e eu fiquei assim, eu acho que eu acabei de cometer o maior erro da minha vida. Eu não sei porque que eu fiz isso, tipo, tava tudo bem, eu morava na casa dos meus pais, mas eu só tenho 21 anos. Eu não sei porque que eu acelerei tanto essa mudança, eu não sei se eu tô pronta pra isso. E eu lembro que eu dormi chorando e antes de dormir eu pensei assim, eu vou ligar pro meu senhorio e eu vou pedir pra ele me devolver a renda, porque eu não fiquei nenhum dia. Se ele quiser, ele pode ficar com a renda. Só que eu vou pegar as minhas coisas, tá tudo meio que organizado, eu vou colocar tudo de volta pra mala e eu vou voltar pra casa da minha mãe. Porque eu tava completamente em pânico. Aí nas primeiras semanas não foi tão difícil assim, porque como era tudo novidade, quando é novidade as coisas ainda tão frescas assim na memória, eu ainda tava muito atenta onde é que eu tinha que ir. O problema foi quando eu me acostumei com Lisboa. Quando eu já sabia mais ou menos onde eram as coisas, quando eu já sabia me deslocar no metrô sem ter que olhar o Google Maps, aí que a solidão começou a me bater mesmo, porque eu não tinha ninguém. E aí o que eu pensei? Vou baixar o Hinge, que é um aplicativo de relacionamento. Pra mim assim, eu nunca gostei de usar o Tinder, eu só usei o Tinder quando eu tinha 18 anos, e depois que eu dei o meu primeiro beijo eu apaguei e nunca mais voltei. E eu já tinha visto no TikTok, em alguns lugares assim, que o Hinge talvez fossem ter homens mais bonitinhos, mais fofos, talvez homens estrangeiros e tudo mais. Então eu baixei o Hinge. Comecei em alguns dates, e eu sei que talvez soa muito a mulher que é male-centered, ou seja, mulher que coloca sempre os homens como centro da vida e tudo mais. E eu recebo muitos comentários assim, desde que eu comecei a postar o diário de namoro. Ai, ela só fala sobre homem. Ai, o conteúdo dela agora é só namoro. Essa mulher ama validação masculina. E pra isso, eu só tenho uma pergunta pra você. Quem é que não gosta de validação? Ponto. Tá todo mundo procurando validação o tempo todo. A gente é ser humano. É por isso que tem tanta gente que quer ser famosa. É por isso que tem tanta gente que quer ser ator ou atriz, modelo, etc. Porque no nosso núcleo enquanto seres humanos, todo mundo gosta de receber atenção. O problema é que eu, pessoalmente, Anne, porque eu não tava acostumada em receber atenção, pra mim foi tudo assim, uma avalanche. Eu acho que eu passei do 0 a 80 muito rápido e eu acho que isso não foi saudável. Agora sim, de forma geral, eu já falo como é que eu tô atualmente em relação a namoro. Só que de forma geral, eu nunca fui uma pessoa male-centered. Eu nunca fui uma pessoa que colocava relacionamento em primeiro lugar ou como grande objetivo da minha vida. Até porque eu não tinha essa atenção. Então por que eu colocaria isso em primeiro lugar de qualquer das formas? E assim, no começo dos dates em Lisboa, as coisas eram muito legais, porque eu adorava, eu achava que era uma novidade. E eu juro pra vocês que só de pensar que eu ia jantar... Nossa, isso vai soar tão triste. Eu juro que eu tô bem e que eu sou uma pessoa muito feliz, tá? Mas naquela época, as coisas estavam sendo muito mais complicadas do que eu conseguia ver. Só do pensamento de que eu ia sair pra jantar com alguém e que eu ia ter uma companhia naquele dia, já me fazia sentir melhor. Eu já ficava assim, ok, valeu a pena eu ter instalado o aplicativo de relacionamento. O problema dos aplicativos de relacionamento são vários, na verdade, são vários problemas. Só que um dos problemas é, primeiro, todo mundo é descartável. Eu posso abrir agora o Hinge, eu não tenho instalado mais no meu telefone, mas eu posso baixar o aplicativo agora no meu telefone e começar a swipe e começar a passar o meu dedo e simplesmente centenas de milhares de homens vão aparecer. E isso dá a falsa impressão, de novo, falsa impressão de que tá todo mundo disponível e que você sempre vai conseguir arranjar alguma coisa melhor, que você não tem que baixar suas expectativas porque você vai encontrar o seu futuro marido lá. Só que mesmo se você não encontrar o seu futuro marido, vai ter sempre alguém lá disponível pra você, nem que seja só pra tomar um café. Eu não sei como que eu não vi isso como uma red flag mais cedo, porque simplesmente eu não sou o tipo de pessoa, principalmente agora que eu tô ficando mais velha e tudo mais, gosta disso. Gente, eu não consigo fazer relacionamentos casuais acontecerem. Eu não consigo ir num encontro
encontro com a pessoa e não ter a expectativa de que talvez aquele seja o meu futuro marido, que seja a minha futura pessoa. Eu falo muito pessoa por quê? Porque eu via Grey's Anatomy quando eu era criança. E em Grey's Anatomy eles falam que não é a sua, como é que fala? Soulmate. Não é a sua alma gêmea. Eu não sei muito se eu acredito em alma gêmea até hoje, sinceramente. Porque eu acho que a minha alma gêmea é a minha irmã. Isso é coisa de criança que sofria bullying na escola, mas enfim. Mas realmente eu não sei se eu acredito em alma gêmea. Então a minha pessoa, eu acho que é o melhor termo que eu tenho pra resumir isso tudo, porque é basicamente eu achar o meu parceiro, que é a pessoa que vai ficar comigo pro resto da vida. De novo, eu não sei como é que eu não via dating apps como uma red flag, porque querendo ou não, eu tava procurando a minha pessoa em um lugar que só tem pessoas que serão temporárias. E eu acho que esse é o grande problema. Pessoas que querem ser temporárias. Eu não consigo ser uma pessoa temporária e eu não gosto que ninguém seja temporário na minha vida. E agora a gente vai entrar em um lore um pouco mais profundo. Se você for parar pra analisar a minha vida e a minha história de vida, eu tive que deixar muitas pessoas que eu amava pra trás a partir do momento que eu saí do Brasil e vim pra Portugal. Depois, em Portugal, mesmo no Brasil, eu já tinha feito várias mudanças e fui conhecendo pessoas novas. Só que conhecendo pessoas novas significa que você teve que deixar pessoas antigas pra trás, o que não é uma coisa que eu gosto. O meu pai ficou no Brasil, metade da minha família ficou no Brasil, veio eu e a minha irmã pra Portugal. A gente mudou pra uma cidade super pequenininha no norte de Portugal. Aí depois a gente fez uma outra mudança pra Guimarães, que já era uma cidade um pouco maior. E nisso tudo, você vai conhecendo e deixando pessoas, conhecendo e deixando pessoas. E eu sempre soube que quando eu começasse a namorar, eu não queria que fosse uma pessoa temporária, eu queria que fosse uma pessoa que ficasse. De novo, porque eu sou extremamente romântica e eu tenho várias expectativas em relação à minha vida amorosa que talvez sejam irrealistas, e eu consigo admitir isso, só que são expectativas que eu ainda tenho. Quando eu comecei a sair com uns carinhas lá de Lisboa, eu nunca ia pra um primeiro encontro assim. É só um primeiro encontro. Vou conhecer essa pessoa. Não, eu ia. Talvez seja o primeiro encontro com o meu futuro marido. Nunca foi. Plot twist. Só que isso não era uma coisa que eu levava levemente, assim. Toda vez que eu ia pra um encontro que tinha sido um desastre, eu sinto que eu sou assim até hoje. Eu fico assim... Que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim? Por que eu conheci essa pessoa? Por que eu aceitei vir nesse encontro? Todo mundo é igual, todos os homens são iguais. E eu sei que é um ponto extremamente dramático da minha parte. Só que eu sinto que a decepção é maior porque parece que eu tô procurando alguém que eu não sei sequer se existe. E procurando alguém que eu não sei se tá me procurando de volta. Reflexões. Vários dates, vários primeiros dates que nunca acabavam em nada. Era só, tchau, boa noite, foi bom te conhecer. Eu quero te conhecer melhor, vamos num segundo date? Não. E depois a gente nunca mais se falava, e aí eu bloqueava eles ou apagava eles do Hinge. A primeira vez que eu conheci alguém que durou um pouco mais de tempo foi com o boy sueco que eu conheci em Lisboa. Gente, aquele homem era lindíssimo, ele era um fofo, eu acho que ele tinha 26 anos. Ele trabalhava, gente, é que eu não sei explicar, eu lembro o que ele fazia, mas eu não sei explicar. Ele trabalhava com alguma coisa de AI pra Disney Plus, era isso que eu lembrava, mais ou menos, era tipo isso. Ele dividia apartamento com mais uma pessoa, ele me levava em dates, ele pagava a conta, que eu achava que era super fofo sempre. Só que a gente não tinha muita coisa em comum, eu vou ser sincera. Ele me achava super engraçada, o que eu amava, que ele me achava super engraçada. Só que, gente, eu não ria uma única vez com aquele homem, nenhuma vez. Eu achava ele tão chato, tão chato. Enfim, eu acho que a gente ainda saiu durante uns 2 meses, assim, que eu sei que é super pouco tempo, mas pra mim é muito tempo, tá? Para de julgar. E ele começou a mandar algumas indiretas de que queria conhecer a minha família e, gente, eu levo conhecer a minha família muito, mas muito a sério. Eu nunca levei ninguém pra conhecer a minha família. Até hoje eu sou só eu, natais, aniversários, eu sou sempre a pessoa que tá sozinha. O que me incomoda um pouco, eu não vou mentir, só que eu prefiro estar sozinha do que levar alguém que eu não confio a 100%. E como eu nunca confiei em ninguém a 100%, eu nunca levei ninguém pra minha casa. Nem pra conhecer meus pais, muito menos pra conhecer a minha irmã. Eu sentia que a longo termo a gente não ia dar certo, e eu tô sempre pensando a longo termo com os homens que eu saio. Primeiro ele queria voltar pra Suécia. Ele queria voltar a fazer faculdade, queria virar professor de alguma coisa, tipo professor de filosofia ou alguma coisa assim, e ele queria mudar pra uma cidade bem pequena e viver o resto da vida dele lá. É totalmente o contrário dos meus objetivos de vida. Eu tenho grandes planos, eu quero mudar sim, mas eu quero ir pra uma cidade ainda maior. Eu não quero falar muito sobre os meus sonhos aqui, porque eu acho que isso é assunto pra outro vídeo. Mas tem muitas coisas, e são coisas grandes, que eu quero atingir antes de mudar pra uma cidadezinha pequena e começar a viver uma vida de idoso, porque pra mim isso é vida de idoso. Então, eu terminei com ele, depois de um tempo ele voltou a me mandar mensagem, porque ele queria uma camiseta dele de volta, e eu nunca devolvi a camiseta.
Passaram alguns meses, voltei pras dating apps. Aí eu conheci um homem de 50 anos, que não me disse que tinha 50 anos. Calma, que ele não me disse que tinha 50 anos. E foi no Hinge também. Aí eu fiquei assim, tá bom, eu vou contar a história do homem de 50 anos então. Só pra vocês entenderem. Pra mim, ele disse que ele tinha 30 anos e era a idade que tava no perfil dele do Hinge. Quando chegou no encontro, eu olhei pra cara daquele homem e eu falei, você não tem 30 anos. Não existe um universo paralelo neste momento que você tenha 30 anos e que eu tenha 22. Aí ele falou, na verdade eu tenho 50, é que eu coloquei a minha idade errada no aplicativo e depois não dava pra mudar. Eu fui embora do encontro com esse homem, obviamente, só que eu fiquei traumatizada, porque eu fiquei assim, eu não sei se ele mentiu da idade, ele pode ter mentido de qualquer coisa, esse homem podia ter me sequestrado ou alguma coisa assim, vai saber o que podia ter acontecido, eu tô sozinha em Lisboa ainda por cima, se acontecer alguma coisa, o que vai ser de mim? Aí eu saí de todos os aplicativos de namoro de novo e fiquei um tempo sozinha, só que uma coisa mudou no meio tempo disso tudo acontecer, que foi, eu conheci meus amigos, e eu sempre falo dos meus amigos com muito carinho no meu coração, e é por isso que eu falo que a experiência de sofrer bullying foi boa, porque atualmente eu dou muito mais valor pros meus amigos do que eu daria, eu acho, se eu tivesse tido sempre amigos estáveis e um grupo grande de amigos enquanto eu tava crescendo. E isso é uma outra pergunta que vocês sempre me fazem. Anne, como é que você encontrou seus amigos em Lisboa? E a resposta que eu sempre dou pra todo mundo que me pergunta isso é, foi sorte. Aliás, não foi sorte, foi Deus e foi o alinhamento do universo, eu tenho certeza que foi. E talvez você não acredite nessas coisas, mas eu acredito e eu tenho certeza que Deus sempre teve esse plano pra mim e é por isso que eu sentia que Lisboa me chamava tanto. Porque essas pessoas estavam esperando por mim lá. Essa aqui não é minha gata, tá, gente? Ela é gata da minha irmã. Por exemplo, o Miguel, que é meu amigo que eu já apresentei aqui pra vocês. Eu conheci ele porque quando eu mudei pra Lisboa, eu fiz um curso profissional de maquiagem. Eu sei, super aleatório. E eu maquiei ele numa sessão de foto que ele tava sendo modelo. A gente se deu super bem, viramos amigos. A Raquel, vocês já sabem por causa do último vídeo que eu postei. Cláudio, que isso, gente? Tem um gato aqui. Gente, tem um gato aqui. Eu conheci porque a gente já se seguia no TikTok há um tempão. A gente nunca tinha conversado, mas a gente já se seguia no TikTok. Ele viu que eu mudei pra Lisboa. Ele também tinha mudado pra Lisboa. Me chamou pra tomar um café. Viramos bestes. A Maria, que é uma das minhas outras amigas, eu conheci ela porque muito aleatoriamente apareceu um anúncio no meu Instagram de um clube pra você fazer amizades. Fui conhecer a Maria, viramos bestes. Então assim, realmente foi tudo sorte. Só que a diferença que amizades fazem na vida de alguém é uma coisa que só hoje eu consigo entender a 100%. É muita diferença. E é muito diferente você ter amigos que você sente que se importam com você, que estão lá por você, que te apoiam nas suas coisas. Então, por exemplo, uma das amigas que eu mais falo sobre relacionamento atualmente é a Maria. E as perspectivas e os insights que a gente tem falando uma com a outra é uma coisa que me faltava pessoalmente e que abriu várias portas e várias chavinhas na minha cabeça em relação às coisas e às atitudes que eu tava tendo. Então, depois desses primeiros meses da minha vida amorosa em Lisboa, eu entendi finalmente que eu era uma avoidant. O que é isso? Pessoa que tá ali, mas ela não tá realmente ali. É uma pessoa que eu nunca falava como eu me sentia, eu nunca falava se eu tinha gostado ou não do encontro, eu nunca falava pro homem se eu gostava dele ou não. Pra mim, era assim, você tá aqui, mas eu sei que você vai embora, eventualmente. E tudo isso é mecanismo de defesa? Claro que sim. Só que a partir do momento que eu consegui identificar esse padrão em mim, eu consegui não mudar completamente, porque eu ainda sinto que tem muitas coisas dentro de mim que são avoidant, mas eu consegui mudar um pouco o meu padrão de relacionamento. Uma das coisas que eu parei de fazer é parei de sair com homens que eu não gostava. Por que eu tava saindo com homens que eu não gostava? É que ainda por cima eles não estavam acrescentando nada na minha vida, sabe? E depois do sueco e do homem de 50 anos que me marcou pelos motivos errados, eu tive 3 relacionamentos que me marcaram muito. Vamos colocar várias aspas em relacionamentos, porque eles não foram nada, não chegou a ser um namoro nem nada. Ai, minha perna tá doendo nessa posição. Então tivemos o relacionamento que eu nunca falo sobre e que eu nunca vou falar sobre aqui. Em maio, eu voltei pras dating apps e conheci o CEO, que é a história que eu tô contando atualmente no meu TikTok. Eu fiquei um tempão sozinha, gente, porque o CEO foi o único homem que eu amei e amei de verdade. E eu fiquei com ele mais ou menos 5 meses, então foi o relacionamento mais longo que eu já tive. Se a gente namorou ou não, isso vai ser história pra outro episódio de podcast. Mas pra mim ele foi o meu primeiro namorado. E depois tivemos o London Boy. Quando eu comecei a contar o diário de namoro no meu TikTok, eu não tinha, e eu juro pra vocês, eu ainda não tinha noção quão ruim a história com o London Boy tinha sido. Eu achava que ele tinha tido algumas atitudes meio babaca, só que eu ainda não tinha entendido que o babaca era ele mesmo. O London Boy, eu conheci ele num aplicativo que não foi o Hinge, é um aplicativo um pouco mais exclusivo, que são pra pessoas... Eu tenho até vergonha de falar essas coisas aqui, mas enfim. São pra pessoas, influencers, ou atores, ou pessoas mais famosas. Gente, tem um monte de gente lá que não é famosa. Eu tô lá, então
Isso é irrelevante. Só que é um aplicativo um pouco mais caro e que supostamente é mais exclusivo, então você conhece pessoas melhores. É mentira, mas enfim. Demos match nesse aplicativo e no dia que a gente deu match, ele já pediu meu Insta. Ele me ligou e eu, gente, amo telefonemas. Eu amo quando as pessoas que eu gosto me ligam. E eu lembro que ele tava voltando pra casa do trabalho e ele tava numa bicicleta, então foi super engraçado porque eu conseguia ouvir ele quase caindo da bicicleta e ele tava conversando super comigo e ele tava sempre falando que não entendia como que eu tinha dado match com ele, que eu era muito bonita e tudo mais. Naquele momento, isso foi suficiente. Pra mim, isso tinha sido suficiente. Principalmente depois de tudo que aconteceu com o CEO, que vocês vão ter que esperar pra eu contar a história, mas depois de tudo que aconteceu com o CEO, eu sentia que o London Boy tava preenchendo um buraco que tava vazio há muito tempo e que tava muito machucado, sabe? E a gente começou a se falar todos os dias. Nisso, eu não tava com a minha agência hoje, que é a Elite. Eu tava em uma agência lá em Londres e eu tava tentando marcar uma reunião com eles há meses, porque eu queria conhecer eles pessoalmente. Então, as coisas meio que estavam alinhando pra eu ter que ir pra Londres e eventualmente conhecer o London Boy também. Óbvio que foi só uma desculpa pra eu conhecer o London Boy. Foi. Mas acontece, gente, eu sou assim, quando o coração bate mais forte, o coração bate mais forte. A gente começou a se falar todos os dias, ele me ligava por FaceTime todos os dias, eu já tava super caidinha por ele. Não vou falar que eu tava apaixonada, mas eu tava muito interessada nele. E chegou um ponto que eu tava assim, já tinham passado 2 meses que a gente se falava, e eu não conseguia mais não conhecer ele pessoalmente, porque eu não gosto muito de mandar mensagem, eu não vou mentir pra vocês. Eu sinto que a conexão fica meio superficial se vocês estão só falando por mensagem. Então eu peguei nas minhas coisas, marquei um voo pra Londres, falei pra ele, estou indo de tal dia até tal dia, esteja disponível. E ele falou, tá bom. E aí eu fui pra Londres, sozinha de novo, fui fazer uma solo trip e ter a minha reunião e encontrar com o London Boy. Chegando lá, ele veio pro meu hotel, o que foi um erro de principiante. Mas eu falei pra ele subir só enquanto eu colocava a minha bota, foi alguma coisa assim. Eu tinha perdido alguma coisa também, acho que foi o cartão do hotel. Então eu falei, sobe pra você não ter que ficar esperando aí embaixo. Aí ele subiu e a hora que ele abre a porta, gente... ele é igualzinho às fotos. Eu acho aquele homem lindíssimo. Todo mundo que eu mostro a foto fala que ele é horroroso, vale mencionar isso. Mas eu acho aquele homem lindíssimo. E aí a gente começou a conversar e ele tava meio tímido e eu tava meio tímida. E eu tava assim, nossa, talvez esse seja o começo da nossa história de amor. E a gente vai ter um casamento meio rock and roll e vibes, porque ele é meio rock and roll e vibes. Eu achava ele super estiloso. Ele tava sempre com uma calça de onça. E geralmente, não vou mentir, eu não gosto de homem com estilo. Só que ele era um estilo que vinha dele, sabe? Não parecia que era performático. Então eu tava assim, nossa, amei esse homem e tudo mais. Eu tava morrendo de fome, porque eu não tinha comido nada nesse dia inteiro pro voo pra Londres. E ele falou tipo, eu já jantei. E eu fiquei assim, ué? Homem. E aí ele falou assim, mas a gente pode ir num pub beber uma Coca-Cola porque eu não bebo. Primeiro é mentira, ele bebe sim. Inclusive a foto de perfil dele do aplicativo de relacionamento era ele bebendo uma cerveja. Eu não sei se ele queria me impressionar com o fato de que ele não bebia ou se ele tá sóbrio agora, eu não sei, vai saber, mas enfim. E a gente bebeu uma Coca-Cola do lado de fora do pub em Londres. Então imagina o frio que tava friozaço, e aquele homem não usa casaco, porque ele é estiloso, então ele se recusava a vestir um casaco, e ele tava tremendo de frio, e gente, vou contar pra vocês isso, e vocês não podem contar pra ninguém, mas um dos icks que eu tenho, e eu sei que é um ick horroroso de se ter, mas eu tenho, tá, não tem nada que eu possa fazer, eu não gosto de ver homem tremendo de frio, eu não gosto de ver homem com frio. Ai, Anne, mas por quê? Da onde que você tirou isso? Não sei, mas eu não gosto de ver homem tremendo de frio, é um dos maiores icks que eu tenho, e ele tava tremendo de frio, e aí eu já tava com o ick. Esse dia ele voltou comigo pro meu hotel, não é o que você tá pensando, porque a gente não fez nada, a gente só dormiu. Ele ficou acordado praticamente a noite inteira. Será que ele é um vampiro? Triste, ele era um vampiro e eu não sabia. E aí eu tava assim, nossa, eu não sei, tem alguma coisa estranha aqui, mas eu tava gostando muito dele, vou confessar também isso pra vocês. A gente acordou de manhã e falou, vamos tomar o café da manhã e a gente passa o resto do dia juntos. E eu, tá bom, amei. Isso era um domingo, eu acho que eu fui no sábado e isso era um domingo. No meio do café da manhã ele falou assim, na verdade, eu vou ter que sair com uns amigos meus e eu vou ter que ir embora agora. Eu fiquei assim, homem, eu viajei de Lisboa pra Londres pra te ver e você vai me deixar pra sair com seus amigos? E ele ficou tipo... Yeah. Deveria ter parado de falar com ele logo aí? Óbvio que sim. Só que, de novo, validação masculina é um saco por causa disso. Porque como eu já tava encantada por ele e porque ele ficou me dando tanto amor durante todos esses 2 meses, a companhia dele era mais importante do que qualquer erro que ele tava fazendo naquela época. E aí ele tava me respondendo super pouco enquanto eu tava em Londres. Lembrando que ele tava sempre falando comigo enquanto eu tava em Lisboa. Aí na terça-feira ele me mandou mensagem perguntando se eu queria ir num date com ele. Eu disse que sim. A gente foi jogar mini golf, que eu achei que foi super romântico.
E eu sentia que eu tava numa comédia romântica com ele. Foi fofíssimo. Ele chegou, tipo, 20 minutos atrasado. E aí eu comecei a reparar que ele tava sempre preocupado com o telefone dele. Então, quando ele viu o telefone dele na minha frente, era tipo assim... E eu comecei a pensar, será que existe a possibilidade remota desse homem ter uma namorada? Por isso que ele tá sendo tão estranho comigo? Não. A gente tá numa comédia romântica, vai ficar tudo bem. E aí teve a icônica história da photo booth. Pra quem não sabe, eu amo uma photo booth, que são aquelas cabines de tirar foto automáticas. Eu acho a coisa mais fofa e romântica do mundo inteiro. Eu amo tirar com os meus amigos e o meu sonho sempre foi tirar uma foto em photo booth com um namorado. Ele era meu namorado? Não! Eu tinha acabado de conhecer aquele homem, mas eu queria tirar uma foto na photo booth com ele. A gente chegou na frente da photo booth e ele falou, eu não quero tirar foto aqui. E eu disse, por que não? Vamos tirar foto, eu quero guardar, tipo, eu tô numa viagem, eu quero guardar essa memória. E ele, não, eu não quero tirar essa foto aqui. E eu fiquei assim, esse homem tem namorada, será? Sim, não, sim ou não? E eu falei, vamos tirar sim. Aí a gente entrou na cabine e ele perguntou que poses que a gente deveria fazer. E eu disse, vamos fazer uma assim, uma mandando beijo, uma se abraçando e uma da gente dando um beijo. E ele falou, não, eu não quero te beijar. Ele não disse só eu não quero tirar uma foto com você aqui. Ele disse, eu não quero tirar foto com você aqui porque aparece a foto do lado de fora da photo booth e eu não quero ser visto com você. Desculpa. Quando a cabine começou a tirar as fotos, eles davam as poses pra gente. E a última pose era um beijo. Quando eu fui beijar esse homem, ele afastou do meu beijo. E eu tenho até hoje a foto dele afastando de mim. Ele tava tipo assim, e eu tô assim... Gente, que vergonha. Aí eu fiquei super chateada com ele, comecei a discutir com ele. Aí a gente foi pra rua e a gente começou a discutir na chuva. E sinceramente eu acho que foi isso que meio que me deixou blindsided. Porque, gente, eu achei tão romântico a gente discutindo na chuva. De novo, eu sou muito cafona e eu sou muito romântica. Então eu tava assim, nossa, isso é tipo um momento na comédia romântica mesmo. E agora ele vai se redimir, vai ficar tudo bem. E ele vai falar que me ama. Nem eu amava aquele homem, como é que ele ia falar que me amava? Ele pediu desculpa, falou que ele só tava nervoso porque ele não queria que as pessoas vissem a gente juntos. Eu fiquei assim, mas o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Aí ele, não foi isso que eu quis dizer. Enfim, nisso tudo, aquele homem não tinha me levado pra sair, pra jantar em lugares públicos nenhuma única vez. Esse lugar de minigolf era um lugar super suspeito, era muito fofo, mas era super suspeito, tipo assim, numas ruas de trás de Londres, onde não tem ninguém. Ou seja, atualmente, a minha teoria é de que ele tinha, de fato, namorada. E aí ele falou, deixa eu voltar com você pro seu hotel. Voltou comigo pro meu hotel, a gente ficou lá um tempo juntos. E depois ele falou assim, amanhã eu tenho que trabalhar, eu não vou dormir com você de novo, não. E ele foi embora. E eu fiquei sozinha, em Londres, sendo que já tinha acontecido tudo que tinha acontecido com o CEO. Então eu tava com muita saudade do CEO. Eu sei, é horrível falar isso, porque eu tava com ele. Mas eu tava com saudade do CEO, gente, porque Londres me lembrava muito do CEO. E aí, ele foi embora, me deixou sozinha. Ele foi super frio também quando ele foi embora. Foi tipo, pegou nas coisas dele... Nem me deu um beijo, nem nada, foi embora. E eu fiquei assim, que é isso? Não vai pra lugar nenhum. Foi um erro ter vindo, foi um erro ter me encontrado com ele. Eu ainda gosto do CEO. Por que eu fiz isso? E aí eu só fiquei chorando na minha cama, olhando Big Bang. E de novo, parecia que eu tava num filme, então tá tudo bem. Eu tenho hiperfoco em filme, claramente. E eu tenho muito hiperfoco de, se parece que eu tô num filme, então vai tudo vai ficar bem. Vai dar tudo certo, porque a protagonista do filme sempre se dá bem no final, né? Pois a gente ainda tem alguns detalhes que eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Só que eu queria contar a história do London Boy especificamente pra falar aqui. Foi o último homem que eu estive, ou seja, eu estou sozinha desde dezembro do ano passado. E apesar de ter sido uma fase um pouco estranha pra mim, tô muito bem hoje. Que eu sinto que o London Boy foi a última pecinha do quebra-cabeça que faltava encaixar na minha cabeça pra eu perceber de que talvez eu realmente só esteja melhor sozinha. Obviamente, principalmente no Natal, isso é uma coisa horrorosa que eu tenho, que no Natal me dá muita vontade de namorar, eu não sei o que acontece. No verão é mais fácil, você tá saindo, você tá sempre com seus amigos e tudo mais. No inverno, no Natal, que começa a cair neve, que o tempo tá chuvoso, que de repente todo mundo tem alguém pra dar chocolate, um abraço e um presente no Natal. Gente, aí eu começo a passar mal de vontade de ter um namorado. Só que como a gente tá no verão, como eu já passei por essa pior fase que foi em dezembro, janeiro, eu aprendi que tem muito mais coisas que eu quero alcançar antes de ter um namorado. O que não significa que eu não esteja procurando um amor ou a minha futura pessoa, porque isso é uma coisa minha. Eu sinto que até eu encontrar essa pessoa, eu ainda vou estar procurando por ela. E isso é só porque eu sou uma pessoa romântica mesmo. Só que hoje eu sinto que eu tô numa paz que eu não tava há muito tempo. É uma coisa assim, como se o pensamento de ter que ir atrás de um relacionamento, de ter que colocar o esforço e de talvez as coisas derem errado, me faz não ter vontade de sair.
não me faz ter vontade de conhecer alguém novo. O que é muito ruim, eu acho, até certo ponto, só que também me poupa de ter mais desilusões amorosas. E eu sinto também que depois de que eu comecei a refletir mais sobre os meus relacionamentos e certos padrões que eu tinha mesmo nos relacionamentos, eu percebi de que eu não gostava muito da pessoa que eu era em relacionamento, porque eu era uma versão minha que não era quem eu sou de verdade. Então como é que um relacionamento ia dar certo de qualquer jeito se eu nem tava sendo eu mesma? Sabe o que eu quero dizer? Então o meu objetivo hoje é trabalhar no meu conceito pessoal o suficiente pra eu nunca mais ter que fingir nada e nunca mais me desiludir. Quer dizer, desilusão eu acho que faz parte da vida. Coloco isso em palavras. Eu acho que a palavra certa é nunca mais cair em falsas expectativas que eu crio em relação às pessoas. Porque principalmente com homem, gente, é muito fácil deles te prometerem tudo nessa vida. Literalmente, te prometerem tudo, falarem que vocês vão fazer isso e aquilo, e no final eles não entregam absolutamente nada. Então, o que eu tô trabalhando em mim no momento é como eu posso ser suficiente pra mim mesma. Isso é uma coisa que eu acho que eu tô fazendo muito bem. Confesso que o trabalho também ajuda muito nisso. Conforme eu tô trabalhando mais, menos eu penso em relacionamento. Conforme eu saio mais com os meus amigos, menos eu penso em relacionamento. Então, eu sinto que eu tô numa época muito saudável, que eu tô tentando trabalhar mais em mim. De novo, obviamente, eu ainda penso em relacionamentos de vez em quando. Eu ainda me sinto sozinha de vez em quando também. E eu quero falar essas coisas, principalmente porque eu sinto que hoje é muito cool e é muito legal você falar que você não se importa com ninguém e que você é uma heartbreaker e que você não pensa em estar em um relacionamento e que homens são um saco. Homens realmente são um saco, a maioria deles. Só que não significa que eu não pense nessas coisas e que eu não ainda procure um final feliz. E eu sinto que eu quero ser vulnerável o suficiente com você pra, caso talvez você sinta da mesma forma, você consiga saber que você não tá sozinha e que tem muitas pessoas que sentem a mesma coisa. E eu sou uma dessas pessoas. Não sei se é a melhor coisa ou o meu melhor traço de personalidade ser uma pessoa tão romântica. Mas, gente, eu sou e eu não vou conseguir mudar isso, sinceramente. Nem eu quero mudar isso, muito menos por desilusão ou por más experiências. Eu quero continuar sendo eu, continuo solteira, mas não continuo procurando, estranhamente. Talvez eu adicione muitos pensamentos enquanto eu estiver editando esse vídeo, porque eu sinto que ele tá bem embaralhado, mas espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio de podcast. Por favor, deixe sugestão de assuntos que você quer que eu debata aqui, porque eu amo falar, vocês sabem. Amo conversar com vocês e quero muito falar sobre assuntos que vocês têm interesse também. E eu amo muito vocês. E obrigada por assistir esse episódio. Mua!